além dessas prisões já efetuadas, cujo foco principal era lavagem e destino do ouro ilegal, nós estamos agora fazendo uma atualização do planejamento e nessas áreas em que as pessoas, infelizmente, ainda insistem no garimpo ilegal, que são poucas áreas, 2 ou 3, nós vamos intensificar as operações com prisões e apreensões desse material. Ou seja, a fase 1, que era a fase de persuasão, foi cumprida. Nós temos um tempo. Esse tempo se traduziu, por exemplo, no corredor, se traduziu no foco da investigação. Como há ainda 2 ou 3 áreas em que as pessoas estão insistindo, nós vamos nessa nova fase haver, no dia 6 de abril, o fechamento do corredor, no que se refere ao tráfego aéreo, e nós vamos agora, já na próxima semana, intensificar prisões das pessoas que ainda estão, infelizmente, descumprindo a lei e fazendo garimpo no território Yanomami. Que o Ministério Público está, então, em 2 inquéritos, está por trás de 2 inquéritos. O primeiro deles investiga por que todo o orçamento não foi enviado, então, para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com o Ministério Público aqui do Distrito Federal, apenas 44% da verba foi destinada ao Ministério, o que ocasionou, claro, problemas no setor, principalmente ligado à população indígena e à população Yanomami. Já o segundo inquérito, a segunda investigação, diz respeito a uma portaria editada em junho de 2021 pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que teve uma mudança, previu uma mudança de funcionários, de servidores públicos. O que aconteceu? Servidores especialistas nessa delimitação de áreas indígenas foram substituídos por servidores do próprio órgão, sob a justificativa de corte de gastos. De acordo com a Procuradora da República, Luciana Loureiro, ela apontou no documento de abertura do inquérito que o objetivo é apurar o possível crime de improbidade administrativa. Essa operação estava dividida em 4 fases. A primeira delas, a saída dessas 15 mil pessoas, porque entre elas há pessoas que são trabalhadores comuns e até indígenas que trabalham nos garimpos e não são os cabeças, os autores intelectuais que vão ser presos, estão sendo monitorados pela Polícia Federal. Segundo momento, destruição do maquinário, para que essa atividade não volte, destruição de aviões, balsas e barcos. Terceiro ponto, a prisão. E aí vem essa terceira fase anunciada por Flávio Dino e também pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Prisão daqueles que são os autores intelectuais que já estão sendo monitorados pela Polícia Federal, e a informação que eu tive junto ao Ministério da Justiça é de que 15 nomes já estão aí no rastro da Polícia Federal e aquelas pessoas que voltaram a cometer crimes, ou seja, não deixaram a terra Yanomami ou retornaram à terra Yanomami. E aí vem a fase mais difícil, que é a fase de médio e longo prazo. Primeiro, colocar uma espécie de guarda nacional, uma força nacional de segurança no território Yanomami para impedir que essas pessoas voltem a cometer crimes. E a última, dar condições dessas pessoas sobreviverem. Grande parte de Roraima tem o garimpo como principal atividade econômica. É muito difícil você fazer essa substituição. Isso é um projeto de médio e longo prazo. Há muitas famílias que sobrevivem no garimpo e famílias de indígenas, onde você tem idosas e mulheres que morreram de desnutrição e malária, mas os maridos trabalham nos garimpos ilegais. Então a dificuldade agora é você, em médio e longo prazo, ter uma nova atividade econômica que consiga fazer com que as pessoas não cometam crimes. Pois é, quando não tem a ação do poder público, as pessoas ficam aí jogadas à sua própria sorte. Então ali tinham vários tipos de ilegalidades, de práticas criminosas, como estupro, pessoas também se utilizando dos moradores da cidade para a prática de prostituição. A gente sabe que fazer da prostituição um negócio também é crime, fora a própria exploração, né, pelos garimpeiros dessa região. Então, onde não tem os olhos do poder público, claro, e a gente está falando do agente público que de fato quer trabalhar dentro da lei. Onde não há essa ação do poder público, tem espaço para o crime e para o aumento das vulnerabilidades. As pessoas estão ali entregues à própria sorte, numa terra praticamente sem lei, como se fosse uma faixa de Gaza. Até já me fizeram essa descrição, disseram assim, porque como você chega ali num ambiente, num território de conflito, onde não tem poder do Estado, não tem agente do Estado organizando essa situação, então é cada um por si, né, e ninguém pelos outros. Dessa forma, os indígenas acabam sofrendo de um mal tão fisiológico, que é a falta de comida, né? A carência de alimentos para poder sobreviver. Ninguém está propondo aqui que haja uma censura, né? O que a gente está propondo é que haja limites. A internet não pode ser um campo onde prevaleça o discurso de ódio, onde a gente verifique os discursos de atentados contra a democracia, do golpismo, do fascismo. A internet não pode ser um ambiente de incentivo à violência, de incentivo a
um sem número de crimes, como a gente vem observando, ao tráfico de drogas. Enfim, é preciso que haja regulação. É preciso, sim, que haja a condição de liberdade das pessoas se manifestarem, mas não a liberdade para o discurso de ódio, para o discurso da violência. Então é necessária a regulação. Isso não é uma decisão da esquerda. Quem está promovendo esse debate é a Unesco. Quem está já tomando medidas objetivas no campo da regulação é a União Europeia. Né? São países que não tem nada de ditadura. É a União Europeia, são democracias, são países democráticos. O próprio Estados Unidos tem esse debate. Então nós precisamos, de fato, nos engajarmos nesse debate mundial na busca de uma solução onde a gente possa ter uma internet livre para o debate, onde as pessoas possam manifestar as suas opiniões, mas não promover essas situações como a gente vem observando no mundo todo. Né? Então, por que esse assunto ganhou uma dimensão internacional? Em primeiro lugar, porque a rede ela é internacional. Em segundo lugar, esses fatos, esse discurso de ódio e de violência está surgindo em todos os países do mundo. E, logicamente, a internet tem que ser preservada e ser limpa desse tipo de atitude. Então, nós precisamos debater o papel das plataformas, o papel dessas grandes empresas de tecnologia, nós precisamos debater até onde vai o poder das legislações nacionais, da criação de uma legislação internacional. Então, nós precisamos garantir a liberdade. A liberdade é exatamente todos poderem se manifestar e não se manifestar as ideias fascistas, golpistas, né, violentas. Essas sim tem que ter uma moderação, uma condição de moderação. Como as redes sociais podem ser regulamentadas e como isso pode fazer com que a desinformação seja freada. A ideia do ministro é que alguns algoritmos sejam capazes de frear a desinformação de forma imediata, mas em outros casos também ele fala sobre a necessidade de também alguma intimação, algum aviso em termos de conteúdos que podem ser considerados ofensivos. Em outros casos também a necessidade de a justiça definir se aquele conteúdo é ofensivo ou não. Essas são algumas das ideias do ministro. Ele falou também que é uma questão que não deve ser definida simplesmente pelas empresas ou pelos governos ou pela iniciativa privada, tem que ser uma solução que tem que ser endereçada por todos esses atores. E aí nesse evento, então, a ideia de fato é que uma instituição multilateral promova essa discussão com a participação de vários atores para que se chegue a uma ideia de diretrizes para essas novas regras para as grandes plataformas. Inclusive, a Unesco, eu conversei com pessoas aqui ligadas à Unesco que disseram que a ideia é sugerir esse arcabouço de regras, diretrizes para que possam ser seguidas no mundo todo. Esse arcabouço e essas diretrizes devem ser apresentadas em setembro. A ONU não tem o poder e nenhum braço da ONU de criar regras.